Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Nesta primeira sexta-feira do mês de dezembro, o Santo Padre o Papa nos convida a rezarmos pelas organizações de voluntariado e que fazem também a promoção humana, para que encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos sempre novos de colaboração a nível internacional. A superação da cegueira começa quando o discípulo volta-se confiante para o Senhor, de quem implora compaixão. É necessário fé e humildade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, é do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 27 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho proposto para a nossa meditação hoje, mais do que simplesmente contar um fato, tem um ensinamento espiritual e de crescimento para nós. Ter os olhos abertos por Jesus é sinal da libertação, da tirania do egoísmo, que faz o ser humano centrar-se em si mesmo e ser incapaz de perceber o outro, de perceber a Deus e a sua obra. Então, numa leitura espiritual, justamente, ter os olhos abertos por Jesus significa que a gente tira o olhar do centro de nós mesmos, do nosso egoísmo que nos coloca como centro, para ser capaz de olhar os outros, de olhar a sociedade, de olhar o mundo, de olhar a obra de Deus. A cegueira espiritual, mais do que a cegueira física, é um terrível empecilho para a nossa preparação para o encontro com o Senhor. Nesse tempo do Natal, do Advento, preparando o Natal do Senhor, a gente é chamado a pensar muito nesse encontro com o Senhor quando Ele voltar na sua glória, e também a celebração do nascimento de Jesus. Agora, a cegueira espiritual, ela nos atrapalha. É preciso, então, fazer como estes cegos, clamar para que Jesus abra os nossos olhos. Por quê? Porque uma cegueira espiritual, ela nos torna vulneráveis. Nós não sabemos onde estamos, não sabemos o que estamos fazendo. Nós ficamos vulneráveis, fracos a pensar e agir.
porque não há um discernimento claro em nossa mente, em nosso coração. Por isso a gente pode até dizer assim: a cegueira não é uma doença dos olhos, mas a morte dos olhos. E Jesus, nessa altura do Evangelho de São Mateus, ele acabava de sair da casa daquele moço, do Jairo, que foi pedir para que ele ressuscitasse sua filha. Jesus então já havia demonstrado ali o poder, Talitá cum, e a menina se levantou. É Jesus quem dá a vida. E é Jesus então quem ressuscita a morte dos olhos, a morte espiritual. Ele podia, e aqueles homens suplicavam com fé, reconhecendo que Jesus era o Messias. Por isso, as palavras tão fortes que eles disseram: Jesus, filho de Davi. Claro que eles não estavam só falando que Jesus era parente, descendente de Davi, mas eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, o Salvador. E é esta fé, esta súplica com fé, que alcançou para eles a cura espiritual, a cura da cegueira. Agora veja bem nesse texto do Evangelho. Jesus estava partindo de um lugar e os cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus continuou, não parou para dar atenção para eles, não parou para resolver logo o problema deles. São Mateus depois enfatiza: então, quando Jesus entrou em casa, Jesus estava em Cafarnaum. Quando ele entrou em casa, é que eles se aproximaram. Os cegos continuaram suplicando ao longo do caminho. Jesus deu um tempo, esperou para ver a perseverança deles, para ver se de fato eles queriam com fé, acreditavam mesmo em Jesus. Daí a próxima pergunta: credes que eu posso fazer? Vocês estão pedindo uma coisa, vocês creem que eu posso fazer? Olha, é assim que precisamos aproximar de Jesus, com fé. Se não cremos que Ele pode, que Ele é o Senhor, que Ele tem o poder, não conseguimos. Jesus pode o impossível, Ele pode tudo quanto quiser. Não há impossível para Ele. Sua compaixão e seu poder não podem ser medidos, são grandiosos. Então o problema é conosco, ou a questão é conosco. Credes que eu posso fazer isso? Tens fé? Precisamos nos perguntar hoje sobre a nossa fé em Jesus. Somos todos cegos. Devemos reconhecer Jesus, que Ele é o Senhor de tudo. Devemos pedir a luz. Pode ser que estejamos enxergando fisicamente, mas espiritualmente. Precisamos suplicar com humildade para que o Senhor nos cure e nos liberte. Ficar cego depende da nossa opção. Se estamos cegos espiritualmente, só depende de nós querer enxergar e suplicar àquele que pode, crer que Ele pode nos curar, nos libertar. O pior cego, já diz o ditado, é aquele que não quer ver. Da mesma maneira, espiritualmente, Jesus só pode nos curar da cegueira se quisermos enxergar. Para isso, repitamos, é necessário fé. A fé é um grande tesouro e precisamos fazer de tudo para conservá-la e aumentá-la. Por isso, hoje, na nossa meditação, retomemos essa ideia e também façamos a prece ao Senhor. Aumenta a nossa fé, como pediram os discípulos. Rezemos. Senhor Jesus,
nos aproximamos da Tua presença e queremos clamar pela libertação. Queremos clamar para que a Tua luz brilhe em nós, para que nós possamos enxergar a verdade, a vida, para que possamos enxergar com a fé a vossa palavra, o vosso projeto. Te pedimos, Jesus, insistentemente, e mesmo continuaremos seguindo, continuaremos indo atrás do Senhor para pedir, para proclamar que nós cremos que o Senhor pode o impossível, que o Senhor pode tudo. Aumenta a nossa fé. Abre os olhos da nossa alma. Conceda-nos a graça de enxergar espiritualmente. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.